Ela roubou o dinheiro e fugiu. A voz da minha filha Sofia soava desesperada do outro lado da linha. Ela quebrou a paz da minha viagem. A viagem que eles insistiram que eu fizesse. Eu fiquei em silêncio por um instante, absorvendo a acusação contra Emma, a filha que criei como minha. Meu coração não acelerou. Minha respiração permaneceu calma. Eu disse apenas 2 palavras. Estou voltando. Desliguei o telefone e comecei a arrumar minhas malas com as mãos firmes. 3 dias depois, quando Sofia e seu marido Kevin abriram a porta e me viram ali, seus sorrisos de alívio congelaram. O silêncio no quarto do hotel era pesado. A chamada tinha terminado, mas as palavras de Sofia ecoavam no ar-condicionado. Ela chorava, claro. Um choro calculado, cheio de pausas dramáticas, para que eu pudesse absorver a magnitude da sua dor. Ela descreveu o cofre vazio, a ausência de Emma, a traição imperdoável. Cada palavra era uma peça de teatro bem ensaiada. Eu conhecia minhas filhas, conhecia a impulsividade de Sofia e a lealdade feroz de Emma. Enquanto Sofia falava, eu não via uma irmã traída. Eu via uma atriz em seu melhor papel. Do lado de fora da janela, o sol se punha sobre uma cidade que eu não queria mais ver. O calor da traição era muito mais forte que o calor da rua. Eu não sentia tristeza, sentia o frio cortante da clareza. Eles cometeram um erro. Acharam que a distância me deixaria cega. Eles não sabiam que, para uma costureira, a distância apenas torna o padrão mais claro. Você vê como cada fio se conecta, onde a tensão está errada, onde o tecido foi forçado. A história deles tinha buracos, grandes e feios. Emma, minha Emma, fugir com dinheiro? Era mais fácil acreditar que o sol nasceria no oeste. Diga-me de que cidade você escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. Eles contaram com o meu pânico, com a minha idade, com a minha suposta fragilidade. Contaram com o amor de uma mãe, sendo usado como arma contra ela mesma. Mas o amor também afia os instintos. E os meus gritavam que a tesoura ruim naquela casa não era Emma. O problema era o corte torto que Kevin e Sofia estavam tentando me vender. Minha primeira ação foi pegar o telefone novamente. Não para ligar para a polícia, nem para confrontar ninguém. Isso seria amador. Seria exatamente o que eles esperavam. Em vez disso, liguei para a companhia aérea. Minha voz era calma, firme. Preciso de um voo de volta. O primeiro disponível. A atendente encontrou um para a manhã seguinte. Confirmei sem hesitar. Depois, abri o laptop e comecei a procurar. Não por Emma, mas por extratos bancários, registros de transferências, qualquer coisa que pudesse me dar um ponto de partida. Enquanto minhas malas eram fechadas com uma precisão metódica, minha mente já estava trabalhando, costurando os primeiros pontos de uma estratégia. Eles me deram uma viagem para me tirar do caminho. Mal sabiam eles que apenas me deram uma visão mais clara do tabuleiro de jogo. Para entender como chegamos a este ponto, você precisa saber que isso não aconteceu da noite para o dia. Uma traição desta magnitude não nasce de um único ato. Ela é bordada lentamente, com fios de pequenos desrespeitos, mentiras convenientes e uma ganância que se disfarça de preocupação. Começou muito antes daquela ligação, muito antes do dinheiro desaparecer. Começou com sacrifícios que fiz com o coração aberto, sacrifícios que eles registraram não como amor, mas como dívida. Eles viram minhas economias, minha casa, minha vida, não como o alicerce da nossa família, mas como um recurso a ser explorado. Deixe-me contar como tudo começou, como o amor que eu dei foi torcido e usado para tecer a mortalha da minha própria família. Eu não nasci com uma colher de prata na boca, longe disso. Minha infância foi moldada pelo som da máquina de costura da minha mãe e pelo cheiro de graxa nas mãos do meu pai. Nós morávamos em uma casa pequena onde as paredes eram finas, mas os valores eram grossos como carvalho. Dignidade, Morgan, meu pai sempre dizia, é a única coisa que ninguém pode tirar de você se você não a entregar. Eles me ensinaram que o trabalho honesto não era um caminho para a riqueza, mas um caminho para o respeito próprio. Aprendi a consertar o que estava quebrado em vez de jogar fora, a valorizar o fio em vez do tecido, porque o fio é o que mantém tudo unido. Essa lição, essa simples verdade de que a força está na estrutura invisível, nunca me abandonou. Ela foi a base de tudo o que construí. A vida nunca foi fácil. Houve anos em que o inverno parecia durar para sempre,
E o jantar era mais criatividade do que substância. Mas essas dificuldades não me enfraqueceram. Elas me forjaram. Cada remendo que eu fazia em uma roupa, cada turno extra que minha mãe pegava, cada calo nas mãos do meu pai, era uma lição de resiliência. Eu desenvolvi uma ética de trabalho que não conhecia atalhos. Se algo precisava ser feito, era feito da maneira certa, não da maneira mais rápida. Aprendi a observar as pessoas, a ler as entrelinhas, a entender que o que não é dito muitas vezes é mais importante do que as palavras que saem da boca. Essa atenção aos detalhes, essa paciência para desatar nós em vez de cortá-los, tornou-se minha armadura e minha ferramenta mais afiada. É por isso que a calma que senti naquele quarto de hotel não era ausência de emoção. Era o oposto. Era a concentração total de uma vida inteira de experiência. Quando você passa décadas alinhando padrões e cortando tecidos caros, onde um erro de 1 milímetro pode arruinar tudo, você aprende a controlar o tremor das suas mãos. Você aprende a confiar nos seus olhos e no seu instinto. Meus pais me deram a base, as dificuldades me deram a força, e minha profissão me deu a precisão. Sofia e Kevin viram uma senhora idosa, talvez um pouco frágil, que eles poderiam manipular. Eles não viram a mulher que passou 40 anos transformando caos em beleza, fio por fio, com uma paciência de aço. Eles subestimaram a fundação sobre a qual eu fui construída. Por 40 anos, eu fui costureira de alta costura. Não era apenas um emprego, era uma arte. Eu escolhi essa profissão porque amava a transformação. Amava pegar um rolo de seda silencioso e dar-lhe uma voz, uma forma, um propósito. Comecei em um pequeno ateliê no fundo de uma loja, varrendo o chão e aprendendo com os retalhos que os outros descartavam. Eu não tinha treinamento formal. Apenas mãos ágeis e uma obsessão por linhas perfeitas. Lembro-me de passar noites em claro, praticando um único tipo de ponto até que meus dedos sangrassem, até que o resultado fosse indistinguível do trabalho da mestra do ateliê. Era um mundo de precisão absoluta, onde a reputação era construída não em um vestido, mas em 1000 costuras invisíveis que ninguém jamais veria. Meu trabalho me ensinou a lição mais importante da minha vida. Um tecido bom sempre revela os defeitos de uma tesoura ruim. Você podia ter o material mais luxuoso do mundo, mas se o corte fosse torto, se a ferramenta fosse cega ou mal intencionada, o resultado final sempre seria uma decepção. A verdade do material não podia ser escondida. Essa filosofia se aplicava a tudo: pessoas, relacionamentos, promessas. Ao longo das décadas, aprendi a identificar uma tesoura ruim de longe. Eu via na maneira como as pessoas se comportavam sob pressão, na forma como tratavam aqueles que não podiam lhes oferecer nada. Eu via na ganância disfarçada de ambição e na preguiça disfarçada de estratégia. Esse olhar treinado tornou-se um instinto, uma segunda natureza. Eu não me tornei famosa, mas construí um nome. Criei vestidos de noiva que foram passados por gerações, ternos que deram confiança a homens em seus dias mais importantes. Meu maior orgulho era a confiança que meus clientes depositavam em mim. Eles não me traziam apenas tecido, eles me traziam suas esperanças, seus sonhos, suas inseguranças. E eu os vestia com dignidade. Essa conexão, essa confiança, era a minha maior recompensa. A transição para a minha vida pessoal foi natural, porque eu aplicava os mesmos princípios. Eu queria construir algo que durasse, algo com costuras fortes e um padrão verdadeiro. Foi então que conheci Cameron. Ele não era um tecido caro, mas era linho da melhor qualidade, forte, honesto e que ficava melhor com o tempo. Nós nos conhecemos em uma biblioteca. Parece clichê, não é? Mas foi exatamente assim. Eu estava procurando um livro sobre a história dos têxteis, e ele estava na mesma seção, procurando algo sobre engenharia. Ele derrubou uma pilha de livros com um estrondo que fez a bibliotecária nos fuzilar com o olhar. Ele ficou vermelho como um pimentão. Desculpe, ele gaguejou. Eu não sou sempre tão desastroso. Eu ri. Só quando está perto de livros raros? Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Aparentemente, sou Cameron. Sua mão era grande e um pouco áspera, a mão de quem construía coisas. Morgan, eu respondi. E não se preocupe, os livros parecem ter sobrevivido. Ele me convidou para um café como pedido de desculpas, e eu aceitei.
Nosso namoro foi simples e honesto, como ele. Não havia grandes gestos ou promessas vazias. Havia longas caminhadas, conversas que duravam até a madrugada e um respeito mútuo que crescia a cada dia. Ele era fascinado pela minha habilidade de criar algo belo a partir de um simples rolo de tecido, e eu era fascinada por sua capacidade de ver a estrutura e a lógica em tudo. Ele era a viga de aço para a minha seda. Ele me entendia de uma forma que ninguém jamais havia entendido. Ele via a força na minha quietude e a determinação na minha paciência. Ele não tentava me mudar, apenas me apoiava, me fortalecia. Ele era o único homem que não via meu trabalho como um hobby, mas como a arte que era. A decisão de nos casarmos não foi um momento, mas uma conclusão natural. Era como terminar uma costura perfeita. Simplesmente sabíamos que era o final certo para aquele começo. Cameron era meu porto seguro. Com ele, eu não precisava ter medo de ser vulnerável ou de sonhar alto. Ele acreditava em mim mais do que eu mesma. Você vê o mundo em padrões, Morgan. Ele me disse uma noite, enquanto olhávamos as estrelas da nossa pequena varanda. É o seu superpoder. Ele me deu a confiança para abrir meu próprio ateliê e a estabilidade para construir uma vida. Ele não era apenas meu marido, era o fio de ouro que dava brilho e força a todo o tecido da minha existência. Construímos nossa vida juntos, ponto por ponto. Compramos nossa casa, não uma mansão, mas um lugar com um pequeno jardim e luz suficiente para o meu trabalho. E então, Sofia nasceu. Ela era a nossa alegria, um turbilhão de energia e risadas que encheu cada canto da casa. Alguns anos depois, a tragédia bateu à porta da minha melhor amiga. Ela lutou bravamente contra uma doença, mas sabia que seu tempo estava acabando. Ela tinha uma filha pequena, uma menininha de olhos assustados, chamada Emma. Nós passávamos todos os dias no hospital, e eu via o medo nos olhos da minha amiga, não por ela, mas por sua filha. Ela estava deixando para trás seu bem mais precioso, e seu maior medo era que Emma ficasse sozinha no mundo. Nossa família se completou em um quarto de hospital silencioso, com o cheiro de antisséptico no ar. Minha amiga, fraca demais para se sentar, me chamou para perto. Ela segurava a mãozinha de Emma. "Prometa, Morgan." Ela sussurrou, a voz frágil, como um fio de seda. "Prometa que ela saberá que foi amada, que nunca estará sozinha." Eu peguei a outra mão de Emma e olhei nos olhos da minha amiga. "Eu prometo," eu disse, e cada palavra era um voto sagrado. "Ela será minha filha." Minha amiga sorriu. Uma última centelha de paz. Ela tirou um pequeno medalhão de prata do pescoço. Isto era da mãe dela, para ela. Ela o colocou na minha mão. Naquele momento, com aquele medalhão frio na minha palma, eu não estava adotando uma criança. Estava recebendo uma parte da alma da minha amiga. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. As risadas de duas meninas ecoando pela casa, os jantares em família, os verões no jardim, Sofia, a líder extrovertida, Emma, a observadora quieta e artística. Elas eram diferentes como o dia e a noite, mas eu as amava com a mesma ferocidade. Cameron era um pai maravilhoso, paciente e justo. Ele ensinou as meninas a andar de bicicleta, a consertar coisas, a serem curiosas sobre o mundo. Havia um equilíbrio perfeito em nossas vidas, uma harmonia que parecia que duraria para sempre. Éramos uma colcha de retalhos, talvez, com peças de origens diferentes, mas costurados juntos com o fio mais forte de todos, o amor incondicional. Aqueles eram os dias dourados, os dias antes das sombras começarem a se alongar. Então, 5 anos atrás, o fio principal se rompeu. Cameron teve um ataque cardíaco fulminante. Não houve aviso, não houve despedida. Uma manhã ele estava rindo enquanto lia o jornal, e na manhã seguinte, ele se foi. O silêncio que ele deixou para trás era ensurdecedor. O mundo perdeu a cor, os sons ficaram abafados. Por meses, eu me movi como um fantasma na minha própria casa, cercada por sua presença ausente. Cada canto continha uma memória, cada objeto contava uma história. O luto era um peso físico, algo que me prendia à cama pela manhã e me sufocava à noite. Minhas filhas me ajudaram a passar por isso, cada uma à sua maneira, mas uma parte de mim se partiu naquele dia, uma costura que nunca poderia ser totalmente consertada. Foi a sabedoria dele que me salvou. Em uma noite particularmente escura,
Eu estava no seu antigo escritório, sentindo o tecido de seu palpite favorito, quando suas palavras voltaram a mim com uma clareza cristalina. Cameron costumava dizer: um tecido bom sempre revela os defeitos de uma tesoura ruim. Naquele momento, entendi que ele não estava falando apenas sobre o meu trabalho. Ele estava falando sobre a vida. Ele estava me dizendo para confiar na verdade, na substância das coisas, e que, eventualmente, qualquer falsidade, qualquer falha, se revelaria por si só. A dor não desapareceu, mas a paralisia sim. Eu me levantei, respirei fundo e decidi honrá-lo, vivendo com a sabedoria que ele me deu. Eu continuaria a construir, a costurar, a viver. E eu dei tudo de mim às minhas filhas. Quando Sofia quis fazer faculdade de administração, eu vendi o pequeno terreno que herdei dos meus pais. $90. 000. Sem pensar duas vezes. A educação dela era um investimento no futuro. Quando ela decidiu se casar com Kevin, ela queria o casamento dos sonhos. Eu usei minhas economias de uma vida inteira, 40 mil Harlers, para lhe dar o dia de conto de fadas que ela merecia. A felicidade dela era o meu retorno. Eu não via isso como um sacrifício, mas como um privilégio. Era o que uma mãe fazia. Eu via o brilho em seus olhos e sentia que cada centavo valia a pena. Eu estava construindo a felicidade dela, costurando o futuro dela com os recursos do meu passado. O maior presente veio depois. Eles queriam uma casa, um lugar para começar sua própria família. A entrada era alta e eles não tinham como pagar. Então, eu hipotequei minha própria casa, o lugar que construí com Cameron, e lhes dei 150 mil $. Pouco depois, Kevin veio com uma ideia de negócio inovador. Ele precisava de 50 mil $. Com alguma hesitação, eu mexi no meu fundo de aposentadoria. No total, foram 330 mil $. 330 mil dólares do meu suor, do meu passado e do meu futuro. Na época, meu coração estava cheio de alegria por poder ajudar. E é assim que eles me pagam, com uma ligação, com uma mentira. Eles pegaram o tecido da minha vida e o cortaram com a tesoura mais torta e cruel que eu já vi. Depois que eu lhes dei o dinheiro para o negócio de Kevin, eles sugeriram que eu me mudasse para a casa deles. Seria mais fácil para cuidarmos de você, mãe, Sofia disse, com uma sinceridade que parecia real. E você não ficaria tão sozinha naquela casa grande. Na época, pareceu uma decisão lógica, nascida do amor e da preocupação. Vendi alguns dos meus móveis, guardei o resto e me instalei no quarto de hóspedes deles. A ideia de estar perto da minha filha e dos meus netos, de preencher o silêncio que Cameron deixou, parecia um bálsamo para a minha alma cansada. Eu me senti cuidada, valorizada, como se estivesse começando um novo capítulo seguro e acolhedor dentro da minha própria família. Tudo parecia bem no começo. Os primeiros meses foram cheios de jantares em família, risadas e a doce desordem dos netos correndo pela casa. Sofia me trazia café pela manhã e Kevin sempre perguntava sobre o meu dia com um sorriso no rosto. Eu me sentia parte de algo novamente. Sentia que meus sacrifícios tinham construído uma base sólida para a felicidade deles, e agora eu podia desfrutar da sombra dessa árvore que ajudei a plantar. Eles pareciam genuinamente gratos por eu estar ali, e eu me sentia útil ajudando com as crianças e com a casa. Era a imagem perfeita de uma família unida, e eu me permiti relaxar acreditando que meu futuro estava em boas mãos. A solidão parecia uma memória distante, mas então as pequenas rachaduras começaram a aparecer. Coisas sutis que eu quase descartei como imaginação minha. A porta do meu quarto, que antes ficava aberta, era frequentemente fechada por eles quando passavam. Conversas paravam abruptamente quando eu entrava em um cômodo. Kevin começou a fazer comentários casuais sobre o mercado imobiliário aquecido e o quanto minha antiga casa deveria valer agora. Eram apenas palavras, pequenos deslocamentos de ar, mas para uma costureira, a menor mudança na tensão do fio é um aviso. Eu senti uma leve, quase imperceptível, mudança no padrão. Na época, eu disse a mim mesma que estava sendo sensível demais, que estava lendo coisas onde não havia nada. Eu estava errada. O primeiro sinal claro foi o distanciamento. As visitas de Emma, que costumavam ser semanais, tornaram-se esporádicas.
Sofia sempre tinha uma desculpa pronta. Mãe, ela não é sangue do nosso sangue, você precisa entender isso, Sofia disse uma vez, com uma frieza que me chocou. Depois, a distância se estendeu a mim. Eu tentava marcar almoços, apenas nós duas. Quer almoçar no domingo, querida? Eu perguntava. Não posso, mãe. Estou ocupada. Sua voz ao telefone era apressada, impaciente. Que tal no sábado? Eu insistia, sentindo um nó se formar no meu estômago. Ocupada também. A linha ficava em silêncio por um segundo, a mais do que o normal, antes que ela desligasse. As desculpas eram vagas, mas a mensagem era cristalina. Esse padrão se tornou a nova normalidade. As conversas que antes eram longas e cheias de detalhes, agora eram monólogos meus, respondidos com monossílabos. Eu me agarrava à esperança, racionalizando o comportamento dela. Eles estão apenas ocupados com o trabalho e as crianças, eu dizia a mim mesma, tentando costurar os pedaços esfarrapados da nossa relação. É uma fase difícil, mas no fundo, o instinto que Cameron tanto admirava me dizia outra coisa. O tecido da nossa família estava sendo puxado em uma direção estranha, e eu podia sentir as costuras começando a ceder. A dúvida, antes uma semente minúscula, começou a germinar no escuro, alimentada por cada chamada não retornada e cada convite recusado. Logo, a distância se transformou em um tratamento frio e calculado, especialmente quando Kevin estava por perto. Ele se tornou o porteiro da minha própria família. O acesso aos meus netos foi o primeiro a ser cortado. Posso ver as crianças? Eu perguntava, ouvindo suas risadas no outro quarto. Eles estão fazendo o dever de casa, Kevin respondia, bloqueando a porta com o corpo. Sua postura era casual, mas seus olhos eram duros. Eu posso ajudar, eu oferecia, desesperada por qualquer conexão. Nós damos conta, ele dizia, com uma finalidade que encerrava a conversa. Eu me sentia como uma estranha na casa que ajudei a construir, uma convidada indesejada cujos privilégios estavam sendo revogados um por um. Eu tentei falar com Sofia sobre isso, em uma das raras vezes que a encontrei sozinha. Querida, sinto que mal vejo as crianças, comecei, com a voz mais suave que consegui. Ela não olhou para mim, seus olhos focados na tela do celular. Eles têm muitas atividades, mãe. A vida é corrida. Sua resposta foi um muro, polido e impenetrável. Mas eu moro aqui. Eu só queria... Ela me interrompeu, suspirando com impaciência. Você está exagerando. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. A confusão dentro de mim crescia, uma névoa densa de dor e incerteza. Eu estava sendo gentilmente, mas firmemente, empurrada para as margens da vida deles, e eu não entendia o porquê. Então, eles começaram a mexer com a minha mente. Foi a tática mais cruel de todas. Pequenas coisas no início, dinheiro que sumia da minha carteira. Tem certeza de que estava aí, mãe? Sofia perguntava, com uma falsa preocupação no olhar. A Emma é tão avoada. E você também anda esquecendo das coisas ultimamente. A sugestão era sutil, mas venenosa. Eles começaram a negar conversas inteiras. Mas você prometeu que me levaria ao médico na terça, eu disse uma vez a Sofia. Ela franziu a testa. Eu nunca disse isso, mãe. Sim, você disse. No jantar, você... Ela me cortou. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. A certeza dela era tão absoluta que me fez vacilar. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Talvez eu estivesse mesmo esquecendo as coisas. A dor da perda de Cameron, a idade. Eu comecei a procurar desculpas para o comportamento deles dentro de mim mesma. A dúvida é como uma traça. Ela come o tecido da sua confiança por dentro, silenciosamente, até que tudo o que resta são buracos. Eu lembro claramente. Eu insisti, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Sofia trocou um olhar com Kevin, um olhar que me excluiu. Mãe, ela disse com uma piedade encenada. Talvez você devesse ver um médico sobre a sua memória. Naquele momento, eu me senti pequena e frágil. Eles estavam desfazendo a minha realidade, fio por fio, e me fazendo acreditar que a culpa era minha. Com a minha confiança abalada, veio a pressão financeira. Kevin abordou o assunto com a mesma falsa preocupação. Sogrinha, estive pensando, suas finanças parecem tão complicadas. Devíamos simplificar as coisas para você. Eu fiquei na defensiva imediatamente. Meu dinheiro era a última parte da minha independência.
Está tudo bem, eu dou conta, respondi. Mas ele não desistiu. Mãe, Sofia interveio alguns dias depois, enquanto Kevin ouvia atentamente. Sobre a sua casa, a que você hipotecou por nós. O que tem ela? Eu perguntei, o coração apertado. Colocá-la no meu nome seria mais simples. Por causa dos impostos, da burocracia, é só para te proteger. A palavra proteger soou como uma ameaça. Eu senti um frio na espinha. Não acho que isso seja necessário, eu disse, tentando manter a voz firme. A insistência deles era um alarme gritando na minha cabeça. Faz todo o sentido, mãe. Apenas pense nisso, Sofia disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vou falar com meu advogado, eu respondi, mais para ganhar tempo do que qualquer outra coisa. O rosto de Kevin se fechou. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? Na sua própria filha? A pergunta foi uma faca, projetada para me fazer sentir culpada e ingrata. Mas o instinto de sobrevivência, a lição do meu pai sobre dignidade, foi mais forte. Eu não ia entregar a única coisa que ainda era minha. A recusa silenciosa criou um novo abismo entre nós. A retaliação foi rápida e pública. No mês seguinte, era o aniversário do meu neto. Eu passei a semana planejando o presente, imaginando a festa. Mas o convite nunca chegou. Eu descobri sobre o evento da maneira mais humilhante possível, vendo as fotos no perfil de Sofia nas redes sociais. Lá estavam todos eles, sorrindo, brindando. A família inteira, menos eu, menos Emma. A dor foi física, uma pontada aguda no peito. Amigos e vizinhos viram as fotos também. No dia seguinte, uma vizinha me perguntou por que eu não estava na festa do meu próprio neto. A vergonha me queimou por dentro. Eles não apenas me excluíram, eles anunciaram minha exclusão para o mundo. Quando confrontei Sofia, a desculpa dela foi tão fina quanto um véu. Ah, mãe, nós achamos que você estaria cansada. Foi uma coisa de última hora. A mentira era tão óbvia, tão desrespeitosa, que me deixou sem palavras. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era mais confusão ou dúvida. Era uma clareza dolorosa. Eles não me viam como mãe ou avó. Eles me viam como um obstáculo, um problema a ser gerenciado e, eventualmente, removido. O amor que eu sentia por eles ainda estava lá, mas agora estava misturado com o gosto amargo da traição. O padrão do tecido deles era feio e torto, e eu finalmente estava vendo-o sem ilusões. O golpe final contra o meu coração veio na forma de um pequeno medalhão de prata. O medalhão que minha melhor amiga me deu para Emma, um elo tangível com a mãe que ela nunca conheceu. Eu o guardava em uma caixa de veludo na minha cômoda. Uma manhã, ele havia desaparecido. O pânico me invadiu, frio e avassalador. Eu procurei por toda parte. Quando perguntei a Sofia, ela deu de ombros. Mãe, a Emma estava aqui ontem, e ela estava precisando de dinheiro. Ela vivia olhando para aquele medalhão. A acusação venenosa pairou no ar. Kevin acrescentou com desdém. É só uma velharia. Por que você se importa tanto? Aquele medalhão não era uma velharia, era uma promessa. Era a alma da minha amiga. E eles o profanaram com sua ganância e mentiras. A dor se transformou em uma fúria fria e silenciosa. Essa fúria me deu foco. Eu comecei a observar, a ouvir. Eu me tornei uma sombra na casa, meus movimentos silenciosos, minha presença discreta. E então, em uma noite quente, eu os peguei. Kevin estava no quintal, falando baixo ao telefone, pensando que ninguém o ouviria. Eu estava na cozinha, perto da janela aberta, e suas palavras chegaram até mim, claras como cristal. Não se preocupe, ela vai assinar. Só preciso que ela saia de cena por umas semanas. Umas férias. Ele sussurrou. É o último empurrão que precisamos para a velha vender a casa. Assim que o dinheiro estiver na nossa conta, nós sumimos. Ele estava falando com outra mulher. O plano nunca foi sobre simplificar as coisas. Era sobre me roubar, culpar Emma e fugir, abandonando até mesmo Sofia. Naquele instante, tudo se encaixou. Cada mentira, cada manipulação, cada ato de crueldade. Não era sobre esquecimento ou mal-entendidos. Era um plano deliberado, executado com uma precisão arrepiante. Foi quando eu soube. O tecido não estava apenas com defeito. Ele era podre até o núcleo. A dor em meu peito se solidificou em algo duro e inquebrável. Não havia mais lágrimas a serem derramadas. Havia apenas a certeza fria do que precisava ser feito.
Eles pensavam que eu era uma velhinha frágil e confusa. Eles não tinham ideia da mulher que haviam despertado. Eu me afastei da janela, minhas mãos firmes, minha mente já trabalhando, 3 movimentos à frente. Uma semana depois, eles vieram até mim com sorrisos falsos e uma caixa de chocolates. Mãe, nós sentimos muito por termos andado tão distantes, Sofia disse, sua voz pingando uma doçura que me enjoou. Nós queremos consertar as coisas. É mesmo? Eu perguntei, minha voz neutra. Sim, disse Kevin, colocando a mão no meu ombro. E para provar, nós compramos um presente para você. Uma viagem, um cruzeiro. Você merece, mãe. Vá e não se preocupe com nada. Ele me entregou um envelope com as passagens. Eu olhei para seus rostos ansiosos, para a ganância mal disfarçada em seus olhos. Eu sabia que aquilo não era um presente. Era um exílio. Era o sair de cena por umas semanas de que ele precisava. Eu peguei o envelope. Obrigada, eu disse com um pequeno sorriso que não chegou aos meus olhos. É muito gentil da parte de vocês. Eles relaxaram, visivelmente aliviados, acreditando que a velha tola havia mordido a isca. Eles me viram fazer as malas, me levaram ao aeroporto, me abraçaram na despedida. Mal sabiam eles que eu não estava indo para o abate. Eu estava me reposicionando no tabuleiro de xadrez. E foi essa viagem, esse ato final de sua traição, que nos levou àquele momento. Aquela ligação desesperada de Sofia, com aquelas palavras que deram início ao fim de tudo. Ela roubou o dinheiro e fugiu. Eles me deram o tempo e a distância que eu precisava para afiar minha tesoura. Ao voltar para casa, encontrei o ar pesado com uma calma artificial. Sofia mal olhava nos meus olhos, e Kevin exibia uma preocupação teatral, perguntando se eu precisava de algo, se estava bem. A fachada deles era tão mal costurada que chegava a ser insultante. Naquela primeira noite, esperei até que a casa ficasse em silêncio. Com o pretexto de procurar um analgésico, entrei no escritório que Kevin havia montado. O laptop dele estava ali, na mesa, em modo de espera. Uma luzinha piscava. Ele era arrogante e descuidado. O tipo de homem que nunca imagina que uma senhora idosa saberia usar a tecnologia contra ele. Toquei no mouse. A tela se acendeu, revelando sua caixa de e-mails aberta. E lá estava, uma troca de mensagens com um nome que eu não reconhecia. O assunto, nosso futuro. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Com a precisão de quem enfia uma linha no buraco de uma agulha, comecei a ler. Os e-mails eram um roteiro detalhado da traição deles. Havia o plano para me mandar na viagem, a mentira sobre Emma para me desestabilizar e, o pior de tudo, o plano final. Kevin pretendia convencer Sofia a me fazer vender a casa, transferir o dinheiro para uma conta que só ele controlava e então fugir do país com sua amante, deixando minha filha com nada além de dívidas e vergonha. Imediatamente, acessei minha conta bancária em outra aba. Lá estavam as provas. Múltiplas transferências, feitas ao longo de meses, totalizando exatamente 85 ares. 000, para uma conta fantasma em nome dele. O roubo não era uma suspeita. Era um fato documentado. Uma onda de silêncio frio tomou conta de mim. A dor, a confusão, a dúvida. Tudo isso se evaporou. O que restou foi uma clareza cortante, como um pedaço de vidro. Minha respiração ficou lenta e regular. Minha mente, antes uma confusão de fios emaranhados, agora via o padrão completo. Cada mentira, cada manipulação, cada olhar de falsa pena se encaixou em seu devido lugar. Eles não eram apenas gananciosos, eram cruéis, eram amadores. Deixaram um rastro tão óbvio que só uma pessoa cega pelo amor não conseguiria ver. Mas o amor havia sido queimado, e agora meus olhos estavam bem abertos. Eu não era uma vítima. Eu era uma artesã, e eles haviam acabado de me entregar o tecido defeituoso e a tesoura torta. Era hora de mostrar a eles como se faz um corte limpo. Com movimentos metódicos, peguei meu celular. Fotografei cada e-mail, cada detalhe da conta secreta, cada transferência bancária. As imagens eram nítidas, irrefutáveis. Enviei tudo para um endereço de e-mail seguro que criei para esse fim. Depois, um impulso me levou à gaveta da mesa de Kevin. Empurrei alguns papéis para o lado e senti algo frio e metálico. Lá estava ele, escondido sob uma pilha de faturas, o pequeno medalhão de prata de Emma. Ele não o havia vendido. Ele o havia guardado, a prova perfeita para incriminar a garota que ele queria destruir.
Tirei uma foto dele ali, na gaveta dele. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha fácil de enganar. Eles estavam terrivelmente enganados. Eles não conheciam a mulher que meu pai e meu marido haviam ajudado a construir. Nos dias seguintes, repassei as provas dezenas de vezes, não por dúvida, mas por precisão. Cada fotografia, cada extrato bancário, era um ponto em uma costura de enganos. A maneira como eles me isolaram de Emma, os comentários sobre o sangue da família, a pressão para que eu vendesse a casa, tudo se alinhava perfeitamente com o cronograma das transferências de dinheiro. Eles estavam me esvaziando financeiramente enquanto me destruíam emocionalmente. O plano era metódico, cruel e abrangia meses de manipulação calculada. A frieza com que Kevin planejava abandonar Sofia, depois de usar o amor dela por mim como uma arma, era a parte mais vil de todo o tecido. Ele não era apenas um ladrão, era um monstro que se alimentava da confiança. A percepção de que minha própria filha foi cúmplice, mesmo que parcialmente cega para o plano final dele, era uma dor surda e constante. Todos aqueles meses de tratamento frio, de gaslighting, de desculpas esfarrapadas, ela escolheu o marido em vez da irmã, em vez da mãe. Ela participou ativamente da minha humilhação e do isolamento de Emma. A verdade era um veneno e um antídoto ao mesmo tempo. Doía profundamente, mas também me libertava de qualquer obrigação de ser gentil. Eles haviam declarado guerra contra mim e contra a memória da minha melhor amiga, e eu não tinha intenção de perder. A tristeza deu lugar a uma determinação de aço. Eu não iria apenas me defender, eu iria desmantelá-los, peça por peça. Eu precisava ter certeza da minha posição, especialmente em relação à casa. Era o alicerce de tudo. Fui até o sótão, um lugar que eu evitava desde que Cameron se foi, e comecei a procurar em caixas antigas de documentos. O cheiro de poeira e papel velho enchia o ar. Depois de quase 1 hora, encontrei uma pasta de couro com a caligrafia elegante de Cameron na etiqueta. Para Morgan. Apenas em caso de necessidade. Meu coração deu um salto. Dentro, havia uma série de documentos legais e uma carta selada, endereçada a mim. Com as mãos um pouco trêmulas pela primeira vez, eu a abri. A voz do meu marido parecia falar comigo através das palavras escritas, calmas e previdentes como ele sempre foi. A carta explicava tudo. Cameron, meu engenheiro brilhante e protetor, havia antecipado um futuro onde eu poderia ser vulnerável. Anos antes de sua morte, ele havia colocado nossa casa e uma pequena propriedade de aluguel que possuíamos em um fideicomiso irrevogável. Eu era a beneficiária vitalícia, com plenos direitos de viver ali até o meu último dia, mas a propriedade em si, o ativo, estava legalmente blindada. Ele havia estipulado uma cláusula de ferro. Os bens só poderiam ser vendidos após a minha morte, e apenas com o consentimento unânime e por escrito de ambas as herdeiras designadas no documento, Sofia e Emma. O plano de Kevin não era apenas imoral, era legalmente impossível. Naquele sótão empoeirado, o mundo mudou. O poder não apenas se equilibrou, ele pendeu violentamente a meu favor. Eles estavam jogando um jogo de cartas, tentando me blefar para que eu entregasse meu as, sem saber que eu segurava o baralho inteiro. Eles não tinham a menor ideia de que a principal peça de sua chantagem era inútil. A casa nunca esteve em risco. Eu não era uma vítima encurralada. Eu era a guardiã de uma fortaleza que eles não podiam tocar. A voz de Cameron ecoou em minha mente, seu conselho de uma vida inteira. Um tecido bom sempre revela os defeitos de uma tesoura ruim. Ele havia me dado o melhor tecido, costurado com a lei e o amor. E eu usaria aquilo para expor cada fibra podre deles. Eu pensaria 3 lances à frente. Na manhã seguinte, fiz uma ligação. A voz do outro lado da linha era profissional e nítida. Escritório de Advocacia Davis, bom dia. Bom dia, eu disse, minha própria voz calma e firme. Gostaria de falar com a senhora Davis. Meu nome é Morgan. Fui colocada em espera por um momento. Senhora Davis, a voz disse, em que posso ajudá-la? Eu respirei fundo, o plano já claro em minha mente. Senhora Davis, preciso da sua ajuda. Qual é a situação? Ela perguntou, seu tom direto e eficiente. Eu não hesitei. Meu genro está roubando meu dinheiro e tentando coagir a mim e a minha filha a vender minha casa. Ele incriminou minha outra filha por um crime que não cometeu. Houve uma pausa.
Conte-me tudo. No escritório dela, mais tarde naquele dia, eu não chorei. Não mostrei raiva. Eu simplesmente apresentei os fatos. Coloquei meu celular na mesa polida e mostrei a ela as fotografias dos e-mails, das transferências bancárias, do medalhão na gaveta de Kevin. Por último, coloquei a pasta de couro com os documentos do fideicomiso. Ela examinou tudo em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente, absorvendo cada detalhe. Quando terminou, ela tirou os óculos e me olhou. Senhora Morgan, ela disse, e não havia piedade em sua voz, apenas respeito profissional. Isso não é apenas errado. Isso é fraude criminosa, apropriação indébita e conspiração. Eu sei, eu respondi. Ela fez uma pausa. Eles podem ir para a prisão por isso. Eu a encarei diretamente. Bom, Sra. Davis me apresentou as opções. Poderíamos entrar com uma ação civil para recuperar o dinheiro. Talvez conseguir uma ordem de restrição. Seria um processo longo, desgastante e familiar. Eu a interrompi antes que ela pudesse continuar. Não, eu disse, com uma finalidade que não deixava espaço para discussão. Eu não quero um acordo. Eu não quero uma batalha judicial civil. Eu quero justiça. Ela me observou por um longo momento, avaliando minha determinação. Isso significa apresentar uma queixa-crime. Envolver a polícia. Significa que seu genro será preso. Eu entendo perfeitamente, afirmei. Nós não vamos nos contentar com nada menos. Nós vamos apresentar as queixas. Ela assentiu lentamente, um leve sorriso se formando em seus lábios. Muito bem, vamos começar a trabalhar. Voltei para casa naquela tarde sentindo um peso sendo tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em meses, eu podia respirar. Agora, eu só precisava desempenhar meu papel final. Naquela noite, no jantar, eu forcei lágrimas aos meus olhos. Eu estou tão preocupada com a Emma, eu disse, minha voz soando frágil e quebrada. E com todas essas contas, eu não sei o que fazer. Kevin e Sofia trocaram um olhar triunfante. Não se preocupe, mãe, Kevin disse, sua voz pingando falsa compaixão. Nós vamos cuidar de tudo. Talvez devêssemos conversar sobre vender a casa esta semana, para simplificar as coisas. Eu funguei e assenti, parecendo uma ovelha sendo levada para o matadouro. Eles não tinham ideia de que o pastor já estava esperando com o lobo em uma jaula. Enquanto eu fingia desespero, a máquina da justiça começou a girar silenciosamente. Sra. Davis estava preparando a queixa formal, compilando cada prova em um dossiê irrefutável. Ela estava em contato com a promotoria, explicando a complexidade do caso, a manipulação de um idoso, a fraude, o plano de fuga. Tudo estava se movendo nas sombras, enquanto na superfície eu continuava a desempenhar o papel de uma mãe confusa e de coração partido. Kevin se tornou mais ousado, deixando plantas baixas da casa na mesa de centro, falando abertamente sobre corretores de imóveis. Eles pensavam que tinham vencido. A arrogância deles era o meu maior aliado, cegando-os para a armadilha que se fechava ao redor deles a cada dia que passava. Tudo estava pronto. A reunião de família foi marcada para o domingo seguinte, sob o pretexto de discutir o futuro e assinar alguns papéis para me ajudar. Eles acreditavam que seria o dia da sua vitória final. Eu passei a semana em uma calma estranha, como o silêncio antes de uma tempestade. Cada movimento meu era deliberado. Eu limpei a casa, preparei café e biscoitos, como se fosse um encontro qualquer. Na noite de sábado, sentei-me na poltrona de Cameron, segurando uma foto nossa. Lembrei-me do seu conselho, da sua sabedoria tranquila. 3 lances à frente. Eu estava pensando 5. A tesoura estava afiada. O padrão estava marcado. A armadilha estava montada. Eu só precisava esperar que eles entrassem nela por vontade própria. Eles chegaram no domingo, pontualmente às 2 da tarde, com os rostos cheios de uma falsa solicitude. Kevin carregava uma pasta de couro, o sorriso de um predador que encurralou sua presa. Sofia evitava meu olhar, ocupando-se em arrumar os biscoitos que eu havia colocado na mesa de centro. Servi o café, minhas mãos perfeitamente firmes. Então, Kevin começou, abrindo a pasta. Sobre aqueles papéis, a campainha tocou, interrompendo-o. Um som claro e decisivo. Eu atendo, eu disse, levantando-me calmamente. Abri a porta para revelar a Sra. Davis e 2 homens de terno. O que está acontecendo? Perguntou Sofia, a voz subitamente tensa. Kevin se levantou, o sorriso desaparecendo. Quem são vocês? Um dos homens mostrou um distintivo.
Detetives. Sr. Kevin, precisamos fazer algumas perguntas. O ar na sala ficou gelado. A armadilha havia se fechado. Sra. Davis entrou e colocou sua própria pasta sobre a mesa ao lado da de Kevin. Ela olhou para Sofia, cujo rosto estava pálido de confusão. Eu me virei para a minha filha, e pela primeira vez em meses a encarei com a verdade nua em meus olhos. Sofia, eu disse, a voz baixa e clara, há algo que você não sabe. Você não sabe a verdade. Deslizei as cópias dos e-mails de Kevin com sua amante pela mesa polida. Ela pegou os papéis, seus olhos percorrendo as palavras, e um soluço baixo escapou de seus lábios. A cor sumiu completamente do rosto de Kevin. Suas mãos começaram a tremer. Você não pode fazer isso, ele gaguejou, olhando para mim. Um dos detetives deu um passo à frente. Na verdade, podemos. Senhor. Kevin, você está preso por acusações de fraude, apropriação indébita e abuso de idoso. A justiça foi rápida e impiedosa. Eles o algemaram ali mesmo, na sala de estar que ele tentou roubar. As acusações lhe renderiam até 7 anos de prisão. Naquela mesma noite, todas as suas contas, incluindo a secreta, foram congeladas por ordem judicial e o processo para a restituição dos meus $85.000 foi iniciado. Os vizinhos viram o carro da polícia discreto, viram Kevin sendo escoltado para fora. A reputação deles, construída sobre mentiras, desmoronou em uma única tarde. Enquanto Kevin era levado, o rosto em branco de choque catatônico, Sofia desabou no chão, o corpo sacudido por soluços de quem perdeu tudo. Ela não havia perdido apenas o dinheiro ou o marido. Ela havia perdido a si mesma ao perceber que fora usada como uma ferramenta e que havia traído sua família por absolutamente nada. Eu não senti pena. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Nos meses que se seguiram, o tecido podre da vida deles se desfez completamente. Kevin aceitou um acordo judicial e está cumprindo sua sentença. Sofia pediu o divórcio, declarou falência e foi abandonada pela família e amigos. Assim que a poeira baixou, minha primeira e única prioridade foi encontrar Emma. Levei semanas, mas finalmente a localizei, vivendo em seu carro em um estacionamento, grávida de 7 meses e apavorada. As lágrimas que ela derramou em meus braços foram de alívio, não de culpa. Vendi a casa antiga, com todas as suas memórias e fantasmas, e com o dinheiro, comprei um pequeno apartamento para nós. Hoje, enquanto Emma embalava sua filha recém-nascida, eu peguei o pequeno medalhão de prata. Com as mãos firmes, coloquei-o em volta do pescoço do bebê. Não era mais um símbolo de perda. Era uma promessa de um novo começo, de justiça e de um laço que nunca poderia ser quebrado. Agora, sento-me perto da janela, sentindo a luz do sol da tarde em meu rosto. O ar em minha nova casa é leve. O som ocasional do bebê coando no outro quarto é a única música de que preciso. Eu aprendi que a dignidade não é algo que se entrega e que a força mais verdadeira muitas vezes reside no silêncio e na paciência. Não tenho arrependimentos. Durmo profundamente todas as noites, em paz. Às vezes, pego a fotografia de Cameron na minha cômoda. Eu fiz o que você me ensinou, eu sussurro para ele. Um tecido bom sempre revela os defeitos de uma tesoura ruim. Eu pensei 3 lances à frente, e eu venci. Meu tempo é meu novamente, e cada segundo é precioso. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. A tranquilidade, afinal, é a vitória mais doce.